Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. É uma alegria, uma satisfação, mais uma vez, nesta semana, Semana Santa, poder falar com você um pouquinho sobre a nossa fé. E para falar hoje, para conversar um pouco com você, inclusive sobre a Semana Santa, né? A Semana Santa que muitas pessoas criticam, coisa da Igreja Católica, coisa dos católicos. Muito bem. Que bom que a Igreja Católica ao longo dos anos mantém a Semana Santa, o sacrifício de Jesus Cristo, do qual veio a nossa salvação. Jesus que nos comprou com o seu preciosíssimo sangue. Vamos ver dentro da Bíblia, de forma sóbria, se a igreja tem ou não tem autoridade para perpetuar ao longo dos anos a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. É bom dizer que neste período de Semana Santa estamos vivendo, já vou até pegar um gancho para isso aqui, os mistérios dolorosos da vida de Jesus. O que é o rosário, missionário Sidney? O rosário é a oração da vida de Jesus Cristo. O rosário, o terço, é a oração que nos faz mergulhar na vida de Jesus Cristo. O rosário consta de 4 mistérios. Mistérios gozosos, mistérios luminosos, mistérios dolorosos e mistérios gloriosos. Este período da Semana Santa é o período dos mistérios dolorosos. Vamos rapidamente, não é o tema, me veio aqui agora, se essa oração da vida de Jesus Cristo, que a igreja é o corpo místico de Cristo, vamos ver isso depois, se ela tem ou não tem razão em falar do seu Senhor, em falar do seu Mestre. Já disse, a fé da igreja não é mariológica, não é mariana. A fé da igreja é cristológica, é cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. Há 2000 anos a igreja prega aquilo que está em Atos, capítulo 4 e versículo 12. Em cima nos céus e embaixo na terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, afora o nome de Jesus. Dizer que Maria é o centro da igreja, que Maria assume na igreja católica o mesmo lugar que Jesus, o mesmo lugar que a Santíssima Trindade, é uma grande mentira do inferno, como tantas outras que são imputadas sobre a igreja católica. Vou falar em outra ocasião sobre a questão aí da salvação unicamente pela fé, né? Alguém diz aí para mim que a Igreja Católica prega que nós nos salvamos pelas obras. Outra mentira do inferno que quer ser imputada sobre a Igreja Católica. Não é esta a questão. Vamos para os mistérios dolorosos que estamos vivendo nesta Semana Santa. O primeiro mistério doloroso é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. É Bíblia, é palavra de Deus. É palavra de Deus. O segundo mistério doloroso, a flagelação de Jesus. Jesus foi flagelado. Irmão, se formos falar sobre a flagelação de Jesus, o que significava o flagelo? O que era o flagelo? O que o flagelo causava no corpo?
ao ter contato com o corpo, numa força, numa velocidade tal. Imaginem os soldados romanos, a força do homem daquele, o que acontecia quando o flagelo tocava no corpo e ainda era puxado. Terceiro mistério doloroso, a coroação de Jesus com uma coroa de espinhos. Quarto mistério doloroso, a subida dolorosa de Jesus ao Calvário. Quinto mistério doloroso, a morte dolorosa de Jesus no madeiro da cruz. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, a igreja, ela pode, ela tem autonomia, ela tem autoridade para falar de Jesus com sobriedade. Inclusive a oração da igreja é muito sóbria, é iluminada pelo Espírito Santo. Então a igreja de Jesus, ela é mestra infalível da verdade. Não esqueçamos disso. A igreja de Jesus Cristo é mestra infalível da verdade. Está na Bíblia, sim, missionário. 1 Timóteo no capítulo 3. Vejamos o versículo 14 e 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então a igreja, queridos irmãos, a igreja, queridas irmãs, ela é a mestra infalível da verdade. Este mesmo texto diz que ela é a igreja do Deus vivo. A igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a esposa de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, como lemos lá em Efésios, no capítulo 1. E sobre esta igreja, que instituiu ao longo dos séculos a Semana Santa. Eu já falei, é o tempo litúrgico mais importante da igreja, a Semana Santa, o Tríduo Pascal. Este Tríduo Pascal que é preparado por um período de 40 dias, a quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, e é prolongado por 50 dias, que culmina com a festa, com a solenidade de Pentecostes. Então a igreja que é corpo de Cristo, que é a igreja de Deus vivo, é a esposa de Cristo, que tem Cristo por sua cabeça, ela tem autonomia, ela tem autoridade para anunciar o seu esposo, a sua cabeça, aquele que a instituiu como igreja. E para esta igreja, Jesus disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Mateus 16, 18. Não é isso mesmo? Eu estou ruim de Bíblia já, rapaz. Nem 17. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela é mestra infalível da verdade. Agora veja bem, transformar esta igreja de Jesus Cristo, mestra infalível da verdade, em propagadora do erro,
transformar esta igreja de Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo, mestra infalível da verdade, em propagadora do erro, ainda que fosse em um só ponto de sua doutrina, de seus ensinamentos, isto seria uma vitória extraordinária do inferno. Por que, queridos irmãos? Porque as palavras de Jesus viriam abaixo. Porque as palavras de Jesus cairiam por terra. Missionário, a Igreja Católica, mestra infalível. Infalibilidade é um ponto que seria bom ser esclarecido com mais vagar, né? Teríamos que fazer alguns vídeos apenas focando este ponto, de forma sintética. Quando a igreja fala de infalibilidade, a igreja não está falando de impecabilidade. A infalibilidade, ela é atribuída ao Papa como a boca de Cristo, que fala em nome da igreja. Há poucos dias vimos o Papa, ele peca. O Papa é um ser humano, com necessidades fisiológicas como todos nós. Inclusive o Papa pode ir ao inferno. Se ele fizer coisas erradas, se ele se afasta do caminho de Deus, se ele não volta ao seu primeiro amor, se ele não arrepende-se, não é o fato dele ser o Papa que isto o imuniza, que o coloca no céu. Não é por aí, queridos irmãos. Há poucos dias vimos o Papa, ele estava entrando na Basílica de São Pedro para o altar-mor, e ele deixou a procissão de entrada e dirigiu-se a um confessionário e ajoelhou-se diante de um padre que estava atendendo confissões. O Papa faz isso constantemente porque ele é um pecador. Então, quando se atribui ao Papa a infalibilidade, não se está dizendo que o Papa não peca, não se está dizendo que o Papa não faz nada de errado. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade, mas infalibilidade quer dizer que quando a igreja, através do seu maior representante na terra, que é o Papa, o nosso líder na terra, quando ele se manifesta, quando ele fala em questão de fé e de moral, a igreja não erra. Ele não erra. Quando a igreja fala em matéria de fé e de moral, ela não está errando. Então isso é infalibilidade. Não diz respeito à vida pessoal e particular do Papa, que é um ser humano. A vida dos bispos não é nada disto. A igreja, ela é santa e é pecadora. Isso precisa estar claro, queridos irmãos. A igreja é mestra infalível da verdade. Então, transformar a igreja de Jesus Cristo, transformar a igreja de Jesus Cristo em propagadora do erro, ainda que fosse em um só ponto, isso seria uma vitória do inferno. Como dizia, queridos irmãos, transformar a igreja de Jesus em propagadora do erro, da mentira, do engano, este é um ideal, um objetivo satânico em todos os tempos. E em
todos os tempos da história da igreja, e em todos os tempos da história da igreja, as potestades infernais, elas sempre fomentaram esse ideal, sempre. Esse projeto de destruir a igreja, de desmoralizar a igreja, de dizer que ela deixou de ser a igreja da verdade para ser a igreja da mentira, a igreja da justiça para ser a igreja da injustiça, esse projeto é bom que se diga, por favor, irmãos, por favor. Ele não começou com o protestantismo no século XVI. Mantenhamos a verdade histórica dos fatos. Mantenhamos a verdade histórica dos fatos, porque ele não começou este projeto satânico de destruir a igreja. Não apontemos o dedo para os irmãos protestantes, eles começaram, não. Em Atos no capítulo 20, Atos no capítulo 20 e versículo 28, Atos capítulo 20 e versículo 28, São Paulo, ele vai discursar para os anciãos da igreja de Éfeso. Ele diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens cruéis, que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. A igreja é mestra infalível da verdade. Sabemos que hoje um dos grandes ataques contra a igreja de Jesus, que quer fazê-la propagadora do erro, veio do protestantismo, da reforma protestante do século XVI. Mas a reforma protestante, eu gosto de dizer que é uma consequência de situações que aconteceram ao longo da história da igreja, queridos irmãos. Nós não podemos negar isto. Jesus, o que foi que São Paulo falou para os anciãos da igreja de Éfeso? Dentre vós mesmos se levantarão homens cruéis que não pouparão o rebanho. O próprio Cristo experimentou o declínio, entre aspas, mas ele experimentou o declínio do seu projeto igreja. Ele presenciou coisas terríveis no meio dos seus próprios discípulos. O próprio Judas, que o traiu, Pedro, que o negou, a incredulidade de Tomé, e por aí, aquilo era um germe, queridos, ao lado de Jesus. Preste atenção nisto. Isso tudo aconteceu ao lado de Jesus. Jesus está presente. Ele escolheu a dedo cada um daqueles. Passou a noite em oração e pela manhã ele veio e escolheu um por um. E os nomeou como apóstolos para que estivessem com ele, para que fossem os seus enviados. Então, embora hoje o protestantismo seja esse braço que acusa a igreja católica e quer transformá-la em igreja do erro, em igreja prostituída, em igreja herética, em igreja que está contaminada de todos os erros possíveis e inimaginários. Eu vou falar mais sobre isso em uma próxima oportunidade. Todavia,
Isto não começou com eles no século XVI. Desde a primeira hora do cristianismo, o cristianismo já enfrenta situações terríveis, situações desagradáveis, desastrosas no seu próprio meio, Do ano 30, queridos, ao ano 100. Do ano 30 ao ano 100, depois da era cristã, a igreja deixou o seu primeiro amor. Leia isso lá em Apocalipse, sobre a igreja de Éfeso. Eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Vamos julgar que o Apocalipse foi escrito pelo ano 100, pelo apóstolo São João. Do ano 30, Jesus viveu 33 anos na terra, né? Vamos colocar, do ano 30 até o ano 100, São João descreve que a igreja largou o seu primeiro amor. Falando da igreja de Pérgamo, João diz que ela estava contaminada pela doutrina dos nicolaítas, pela doutrina de Balaão, que fazia o povo errar, fazia o povo tropeçar. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios, no 5º capítulo, escute isto aqui, queridos irmãos. Geralmente, São Paulo ele estava em Éfeso, ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, e chegou para ele lá informações do que estava acontecendo na igreja de Corinto, fundada por ele. E ele escreve 3 cartas para essa igreja. A primeira foi perdida. Essa primeira Coríntios aqui, na verdade, é a segunda. E a segunda é a terceira, porque a primeira foi perdida. Então São Paulo, já no final daqueles 3 anos que ele estava na cidade de Éfeso, chegaram informações para ele terríveis. Tenha ideia do que ele escreve para a igreja de Corinto. Que ano isso? Entre o ano 54 e o ano 57? Há quem diga que afirme que foi em 55. Os historiadores católicos trabalham entre 53, 54 e 57. Ele diz o seguinte: geralmente, olha a situação da igreja. Esta igreja mestra infalível da verdade, coluna e sustentáculo da verdade, esta igreja de Deus vivo, esta igreja corpo de Cristo, esposa de Cristo, esta igreja que tem Cristo por sua cabeça, esta igreja da qual Jesus disse, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Veja lá, por volta do ano, se São Paulo escreve no ano 54, esta primeira, que na verdade seria a segunda de Coríntios, segunda carta aos cristãos da igreja de Corinto. Então, antes disso, veja o que a igreja estava vivendo. O retrato da igreja. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição tal que nem ainda entre os gentios se ouve falar, pois há quem abuse da mulher de seu pai. São Paulo não está falando aqui para os pagãos, irmãos. Ele está falando para a igreja que ele fundou. Uma igreja helenizada, uma igreja que tinha uma cultura alta. O sonho de Alexandre o Grande de helenizar o mundo, de unificar o mundo, chegou a Éfeso, onde estava São Paulo, de onde ele escreveu estas cartas para os irmãos da igreja de Corinto. Chegou lá em Corinto também. Ouve-se falar que entre vós há imoralidade tal que nem entre os ímpios, os pagãos, se ouve falar. No meio dos cristãos, este era o retrato da igreja. Quem abuse da mulher do seu próprio pai. No capítulo 6, 1 Coríntios ainda, capítulo 6, uma igreja que brigava. Um levava o outro a juízo, perante infiéis.
Leia 1 Coríntios capítulo 6, valendo. Se tinha uma contenda, que tinha contenda entre eles, eles não resolviam entre si, eles levavam para a justiça. E São Paulo vai dizer, é interessante, quando São Paulo diz aqui, mas o irmão, 6,6 de 1 Coríntios, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é uma falta grave ter entre vós demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. No versículo 5 ele diz, para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Isso aqui era o retrato da igreja, queridos irmãos. No ano 50, a igreja estava vivendo isto aqui, esta realidade. 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Imoralidade, rivalidades, dissensões, questões jurídicas, esse era um fiel retrato da igreja de Jesus. Então, queridos irmãos, dizer que foi no século XVI o protestantismo que começou a querer transformar a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo, mestre infalível da verdade, em propagadora do erro, não é verdade. É claro que eles são aquele braço que querem de todas as formas demonstrar isto. Que a igreja de Jesus, aquela igreja não é mais verdadeira, ela está cheia de erros, está cheia de... Se fosse responder à altura, eu diria, me fale aí do século XVI para cá, como é que está essa reforma? Vocês são a igreja da verdade? A começar pelo fato que a igreja de Jesus é una. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Não foram as minhas igrejas. A conjugação eclesiológica não está no plural, mas no singular. E todas as vezes que a palavra de Deus refere-se à igreja, é sempre no singular. São Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 22, que Cristo é a cabeça da igreja. Deus o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então a igreja de Jesus, ela tem um corpo e tem uma cabeça. Essa cabeça não tem vários corpos, é um corpo. Então, a começar, se eu fosse responder à altura, eu poderia dizer isso. O protestantismo é o quê? São quantas igrejas? O protestantismo esfacelou-se em quantas denominações, em quantas seitas, até porque uma não combina com a outra. Cada um prega a Bíblia do seu jeito, o que para um é verdade, para o outro não é. Uns creem, outros não creem nos sacramentos. Uns creem, outros não creem no inferno. Isso tudo é um subproduto da reforma protestante. E cada uma dessas fragmentações, desses esfacelamentos, eles querem provar que a igreja está contaminada de erros, de heresias. E ela não é mais a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Nós somos. Não importa se essa igreja surgiu, se esta reforma surgiu no século XVI ou se surgiu hoje.
Cada um quer puxar as pessoas para o seu movimento e dizer: eu sou, a minha igreja é a resposta de Deus para tudo isso que se viveu aí. Inclusive aquelas reformas que foram feitas. As reformas do século XVI. Eu volto com esse tema, eu volto com esse assunto, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos amar-nos uns aos outros. A igreja tem autonomia, tem autoridade para estabelecer a Semana Santa. A igreja como corpo de Cristo, como esposa de Cristo, que tem Cristo por cabeça. É verdade que a igreja de Pérgamo começou a ensinar a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, fez muitos tropeçarem. A igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor, e é bom que a gente estude as cartas às 7 igrejas, mas também teve a igreja de Filadélfia. Teve a igreja fiel, a igreja que não se deixou contaminar, a igreja que não se deixou levar. Então, no meio de todos aqueles que se prostituíram, que chegaram ao ponto de ter relação com a mulher do próprio pai, houve aqueles que não fizeram isso. Houveram aqueles que mantiveram-se fiéis a Jesus Cristo. Então, olhar só para aqueles que falharam, aqueles que erraram, e não olhar para aqueles que permaneceram fiéis, é um abuso histórico. É uma adulteração da história. Eu volto com esse assunto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e continuemos a viver esta Semana Santa. Você, meu irmão católico, viva esta Semana Santa com amor, com dedicação, com a certeza de que a sua igreja, Deus, através de Jesus Cristo que encarnou-se, e através da sua igreja, está trazendo para nós o que há de melhor. Deus nos abençoe.